Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Amor Sem Fim. Eu sou o pastor Henrique, aqui é a pastora Andréia e é uma alegria ter você aqui conosco. Se você busca uma resposta de Deus, essa palavra é para você. 1 Samuel, nós vamos ler a partir do capítulo 1, verso 9. Um texto conhecido de uma mãe que foi visitada pelo Senhor Jesus e que se posicionou diante da sua dor e viveu um dos milagres na vida dela, um dos, né? Porque depois disso, a partir disso, ela teve ali uma geração abençoada e nós temos aí um Samuelzinho, né? E hoje nós temos orado ao Senhor para que o Senhor continue levantando Samuel nessa geração, amém? Mas o texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: certa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da sua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. O texto, talvez você já conheça, talvez você já ouviu, seus pastores até pregando, ou de certa forma, a gente tem muita coisa hoje na internet, quem sabe você já deve conhecer essa história. Mas eu quero introduzir aqui com você, mas antes disso, feche os seus olhos. Pai, aqui está a sua palavra, e nós já podemos sentir, Jesus, a tua presença neste lugar, nas canções, no início desse culto, Jesus. É possível sentir o Senhor falando conosco, e o Senhor liberando sobre nós palavras de vida, de salvação, de graça sobre esse lugar. Mas, amado Espírito Santo, que aquilo que eu estudei, Senhor, e me dediquei ao Senhor, que o Senhor possa estar falando nesse tempo e ministrando a sua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém? Tome seu assento, mas deixe sua Bíblia aberta nesse momento. Nós temos aqui um contexto, para você que talvez não conhece a história, né? Nós temos um contexto aqui um pouco difícil até de falar do momento em que aconteceu essa situação. Era aqui um tempo onde se parece muito com os dias de hoje, né? Um tempo onde a sociedade, a política, tudo era muito difícil, muito ruim, muito corrompido. Era um tempo onde havia muito pecado, não é diferente dos dias de hoje. E era nesse tempo tão difícil, tão ruim, que Deus escolhe, através da dor de uma mulher, Ele levantar ali uma geração, Ele mudar um curso, Ele dar um recurso, Ele instruir o coração dessa mulher que se posicionou. Mas nós estamos falando de uma mulher que até esse momento aqui ela era muito triste, muito amargurada. A Bíblia diz que Deus havia cerrado a madre, então tinha uma casca ali, né, emocional, gigantesca que essa mulher vivia todos os dias. Nós sabemos que ela era casada, que o seu esposo tinha uma outra esposa que se chamava Penina. Sabemos que todos os anos eles iam até o templo, dedicar ao Senhor ofertas. Sabemos que esse homem a amava, inclusive ele dava uma porção maior a ela, a Ana, do que a Penina. Mas Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. E essa era a sua dor. E eu não sei qual é a sua dor nesta manhã. E nós, às vezes, achamos que dores, elas têm nomes somente específicos. Mas existem algumas áreas das nossas vidas que Deus também quer visitar e nos dar um novo recomeço, nos dar um novo curso para aquela dor e fazer com que aquela dor se torne um propósito nas nossas vidas. Mas compreendido em Cristo, porque se não é compreendido em Cristo, nós adoecemos com isso. E o que a gente pode entender dessa mulher é que havia uma casca, né? E preparando a palavra, orando em cima da palavra, o Senhor me lembrou de uma cebola, que até você chegar no finalzinho, você tem que tirar algumas camadas daquela cebola, né? E ela tinha umas camadas de dor. E às vezes eu e você temos, ao longo da nossa caminhada, algumas camadas que
Lá no fundo tem uma dor, mas tem umas camadas por fora também. E ela tinha a primeira camada, que era a questão cultural que ela vivia, né? Era muito ruim uma mulher não ter um filho nessa época. Ela era rejeitada, ela passava pela humilhação, e ela também tinha várias questões em que ela mesma, dentro dela, existia um fracasso, né, como mulher, porque o filho naquela época era muito importante. Então existia um fracasso como mulher, um fracasso como esposa, uma vergonha diante ao meio em qual ela vivia. Mas existia uma segunda camada dessa dor, que era a camada que eu gosto de chamar, que é a camada emocional mesmo. E essa camada emocional dela era muito alimentada, porque a Bíblia conta que ela era provocada pela Penina, pela outra esposa. E Penina a provocava. Então, muitas vezes, irmãos, dentro das nossas próprias casas, nós somos provocados, nós somos muitas vezes machucados, nós somos às vezes feridos até mesmo dentro da nossa casa. Então não é porque nos tornamos cristãos que nós vamos ser colocados numa bolha e não vamos sofrer algumas questões dentro das nossas casas. Ana sofria isso dentro do próprio lar dela, ou seja, a dor dela era diariamente aumentada, porque a Bíblia conta que ela era amargurada, ela era uma mulher triste. Ela tinha uma questão dentro dela muito difícil para que ela compreendesse e entendesse. E existia também uma terceira camada, que eu gosto de chamar de dor espiritual, porque nós sabemos pelo texto que Deus cerrou a madre dela. Então ela não teve uma questão de saúde, ela não foi Deus que quis desta forma. E aí você pare para pensar, que pesado você carregar isso. E muitas vezes, irmãos, nós temos dores dentro de nós que nós carregamos e elas são pesadas, e elas são difíceis, elas são sofridas. Nós temos situações que passamos que às vezes nem imaginamos que iríamos passar, mas essas camadas, elas se tornam muito fortes, firmes e difíceis de ser acessadas. Mas o texto diz que Ana se levantou. A primeira coisa que eu quero ensinar seu coração é se levantar diante daquele que ouve a sua dor. Irmãos, em 2020 para 2021, eu passei um dos anos mais difíceis da minha vida. Um dos anos onde eu acessei uma dor como essa, que talvez para Ana era um filho. Ela tinha dor de ser estéril, de não ter um filho. E eu não sei qual é o nome da sua dor, mas eu passei por uma dor muito difícil de ser compreendida e que tinha muitas camadas na frente dela. E que eu posso ainda categorizar, inclusive, esse processo. E quando eu percebo na palavra de Deus que Deus sempre nos dá estratégias para sair de lugares escuros, de lugares difíceis, de lugares sombrios, Deus sempre vai entregar para cada um de nós uma estratégia. E a primeira estratégia de hoje é: levante-se da sua dor. É necessário levantar, querido. É necessário levantar, mas não levantar em qualquer lugar. Ana se levantou dentro do templo. Ah, como é bom saber que eu estou dentro de um templo nessa manhã. Como é bom saber que eu estou junto com você dentro de um templo nesta manhã. Então nós nos levantamos. Fale comigo. Eu me levanto diante das minhas dores nesta manhã. Sabe, irmãos, às vezes por sermos cristãos, nós queremos às vezes fingir que as coisas estão bem, que está tudo bem. Nós temos esse hábito muitas vezes de falar isso. É um costume natural de alguém chegar: oi, está tudo bem? Não está tudo bem. Não, muitas vezes não está tudo bem. Mas o reconhecer isso não é fácil. O reconhecer que não está tudo bem não é fácil. E saber que atrás desse não está tudo bem, tem várias camadas que comprovam que não está tudo bem. Primeira coisa, reconheça o seu coração, reconheça o que está acontecendo com você. A Bíblia diz, e é um dos provérbios que eu mais amo na palavra de Deus: reconhece, pois, o Senhor, e Ele endireitará as veredas do seu coração. Provérbios 3:6. Nessa manhã, reconhece Jesus na sua dor, reconhece Jesus naquilo que você
chama de dor, ou aquilo que você chama de problema. Levante-se como Ana. E o texto, ele nos dá umas instruções ainda maiores. Ela chega e já existia um sacerdote. Henrique, você é o cara nesse lugar. Você é o pastor desse lugar. E Deus reconhece o teu pastoreio. Eu me lembro de orar pelo Henrique, irmãos. Em um dos tempos mais difíceis na minha vida, eu tinha que orar pelo Henrique. Eu falava, Deus, eu tô doente e ainda eu tenho que orar pelo Henrique e André. Senhor, por favor, o Senhor está me mostrando uma coisa que é maior do que eu, maior do que eles. Como assim eu tenho que orar por isso e lidar com isso? E sim, no momento das nossas dores, Deus mostra muitas coisas para nós. Deus movimenta o nosso coração no reino. Deus mostra a beleza da sua santidade no momento das nossas dores. Deus abre mistérios no momento das nossas dores. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, se eu e você escolhermos nos esconder do Senhor, vai ser o grande propósito da tua vida. Vai ser o auge, vai ser o ápice das coisas, sabe aquilo, o extraordinário que é tão lindo as pessoas falarem, faça da sua dor virar o teu extraordinário. Ah, pastor, é impossível, dói demais. Eu sei, chore, se lamente, que você possa fazer isso dentro do templo, perto do teu pastor. E nós temos o sumo pastor nessa noite presente nesse lugar. Nós vamos cear com o sumo pastor. Nós vamos cear com o nosso amado Jesus. Entregue ao Senhor o teu caminho, confia nele, o mais ele fará. Ana, nesse tempo, ela se levanta do jeito que ela estava. Sabe, irmãos, é tão bonito se arrumar para vir para a igreja, né? Você coloca uma veste, nós temos cara de crente, nós nos vestimos, nós nos preparamos para estar aqui. Mas diante de Deus nós temos que nos rasgar, né? E foi isso que ela fez. Ela entrou no templo, o sacerdote ali já estava no templo, e ela fez o que ela fazia todos os anos. Todos os anos a Bíblia diz que ela, Penina e Eucana iam até o templo oferecer ofertas e sacrifício ao Senhor. A grande diferença é que nesse dia ela resolveu se posicionar, se levantar, diferente de todos os outros anos. E talvez quem está com você, muitas vezes, até mesmo dentro da tua casa, não vai se levantar com você. A Bíblia diz que ele até questiona, mas eu amo você. Eu não sou o suficiente. Muitas vezes, nem aqueles que estão do nosso lado vai entender a nossa dor. Mas existe alguém que nos conhece. Ele sabe o que está doendo dentro de nós. E ele sabe o bálsamo necessário para todas as dores que eu e você temos. E ela entra e ela começa a reconhecer ainda mais a profundidade da dor que ela tinha. A minha alma está profundamente amargurada, está profundamente triste. Chegou vários dias da minha vida em que eu dizia na sala, a minha alma está destruída, Senhor. Eu não estou suportando isso. Por vários e vários meses dessa forma. E dentro disso eu comecei a usar um caderno, que inclusive eu achei ele hoje, graças a Deus. Eu gosto muito de escrever as minhas orações. E está lá, 2021. Você vê só lamentação. Lamentações de Graciele, capítulo 1, tem vários. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós não servimos a um Deus de madeira. Nós não servimos a um Deus que não se importa. Nós não servimos a um Deus que não está nem aí. Não, você serve a um Deus que por amor se entregou a você. Você serve a um Deus que te fez filho. Você serve a um Deus que o véu se rasga e ele te aproxima dele novamente. Então sim, suas dores são importantes para o Senhor. Mas não é só as suas dores, é o que nós fazemos com essa dor. Qual é o propósito de nós termos essas situações difíceis das nossas vidas? Então, eu quero encorajar você a se levantar no Senhor Jesus. E o texto vai dizer que ela fala esta oração a ponto do sacerdote olhar para ela e julgar ela precipitadamente do como ela estava. Se desconecte de tudo quando você estiver no templo.
A não ser que você esteja de trabalho, aí você não pode, né? Se é a tua escala, você tem que estar atento e no espírito ainda. Mas do contrário, quando você vem no teu dia de receber, feche os seus olhos e se entrega. A ponto de você não mais entender esse mundo terreno aqui e você se conectar numa atmosfera completamente espiritual, diferente daquilo que você está vendo, você vai avançar na tua espiritualidade. Nós não podemos ser rasos, irmãos. Deus tem profundidade para conosco, mesmo em meio às nossas dores. Ele tem e continua tendo profundidade e mistérios para nós. E o sacerdote até ali julga e precipita e tudo mais. E você sabe que quando ela está quase indo para casa, muita coisa acontece dos versículos 9 aqui até o 18. Muita coisa acontece. A Bíblia diz que o rosto dela já estava diferente. Houve milagre antes dela ter a relação sexual. A relação sexual, ela precisava existir, né? Porque o Espírito Santo só mandou Jesus, amém? Nesse caso, tinha que existir a prática para que o milagre acontecesse. Mas esse milagre ela já recebeu antes de chegar na casa dela. Não era algo que o esposo tinha, não era algo que o templo sem Deus tinha, não. Yahvé estava presente, ouviu a oração dela e as coisas aconteceram. E eu quero te dizer algo muito profético nessa manhã. Você está dentro do templo. Em nome de Jesus, esse templo, ele foi aberto para glorificar a Deus. Há um propósito nesse templo, há milagres nesse templo, há multiplicação nesse templo, a glória de Deus nesse templo, há dons nesse templo, a cura nesse templo, tem tudo isso aqui dentro em nome de Jesus. Mas eu quero avançar ainda mais e dizer a você que Deus ouve a oração desse templo. Deus está atento à sua dor, à sua oração, aquilo que nessa manhã você trouxe como Ana. Então, volte para sua casa com o seu rosto transformado. Gere esse milagre. Gere esse milagre. Eu quero pedir o auxílio do louvor, se vocês puderem subir. Gere esse milagre. Irmãos, a segunda parte que esse texto toca profundamente no meu coração é quando Eli conversa e Eli no primeiro momento ele julga ali precipitadamente, mas depois, irmãos, quando ele percebe, ele diz a ela: pode ir para casa, pode ir para casa, o Senhor vai resolver sua situação das nossas palavras. Pode ir para casa, já deu tudo certo. Quem sabe algumas vezes que você entrar nesse templo e o pastor, porque irmãos, antigamente você falar que você era pastor era chique. As pessoas respeitavam um pastor, uma pastora. O nome pastor e pastora tinha peso, tinha muita responsabilidade. Nos dias que nós estamos vivendo, onde se banalizou o pastoreio e infelizmente por muitos agirem de forma errônea, errada, difícil e triste, onde colocamos muitas vezes os nossos interesses particulares acima do reino, sim, o título de pastor não tem tanto peso e nem tanto valor mais. Mas eu quero dizer a você, você tem um pastor espiritual, mas vocês aqui têm um pastor e uma pastora de Deus. E eu não estou falando isso para enaltecer eles, porque eles não precisam disso. Eu estou falando isso porque eu intercedo por eles. E o Senhor me revela muitas coisas sobre o coração deles. Eu não tenho muito tempo, irmãos, eu moro muito longe. As nossas rotinas são muito difíceis, né? De nós conciliarmos comer junto, sair junto. Eu fico muito triste de muitas vezes não conseguir ter mais tempo de mesa com eles. Então, quando você entrar no templo e o teu pastor falar algo a você, atento esteja aos teus ouvidos, a voz do Espírito Santo. O Senhor irá falar com você através dos seus pastores. E claro, irmãos, antes de Deus falar com eles, eles falaram com Deus também, né? O Senhor se revela com eles. Mas profundamente emocionada, né? Enquanto orava por isso e visitada pelo Espírito Santo, o Senhor me trouxe muitas vezes
o pastoreio do Henrique e da Andréia no meio da maior dor da minha vida. Houve amor, atenção, consolo, houve palavras de incentivo, de força. Talvez eles nem lembrem. Teve uma vez que eles foram comer uma pizza na minha casa e eu só chorava. Só que eu pedi tanta pizza aquele dia que eu não conseguia comer. Era bem recente ainda. E eu lembro que eles tentavam de todas as formas cuidar de mim ali. Eles não eram os meus pastores. Não eram. Eram amigos. Mas Deus levantou eles naquele momento. E eu me lembro que quando eles foram embora, eu falei, eu queria ir junto. Queria morar lá com eles. Espaço tem, né? Espaço tem. E eu fui confortada muitas vezes por eles. E eu estou te dizendo isso, irmãos, porque o templo, a igreja, ela é muito importante para nós. Está muito difícil hoje você se manter em uma igreja saudável. Igreja tem igual bar, cada esquina tem uma. E que tenha mais, né, irmãos? Mas com intenção e Bíblia, né? Essa é a diferença. Não por interesses, mas que o reino cresça em nome de Jesus. E saber que vocês estão sendo cuidados por eles me deixa muito feliz. E ame eles também. Estejam próximos a eles. Ampare-os, né? Console nos momentos que for necessário. Já está na hora de dividir o fardo aqui da intercessão comigo. Quem quiser, estamos juntos, né? Em nome de Jesus. Mas eu preparei essa palavra para incentivar teu coração, em primeiro lugar, a se levantar em Deus. A não se levantar, irmãos, em lugares errados. Muitas vezes nós estamos vendo uma sociedade muito doente emocionalmente, aonde ela se levanta em lugares errados. Você vê as pessoas hoje se expondo em lugares que elas não devem se expor. Você vê as pessoas muito vulneráveis, irmãos, as pessoas estão se perdendo demais. E nós precisamos de um templo saudável para colocar a nossa dor, para colocar o nosso coração, para colocar o nosso chamado em prática, o nosso ministério, o nosso propósito. Que esse lugar seja um lugar seguro para você e para a tua família. E que todas as vezes que você entrar dentro deste lugar, você escolha se levantar em Cristo Jesus. Você escolha dobrar teu coração ao Senhor. Você escolha ouvir a voz de Deus aqui dentro. Você escolha praticar o que está sendo ensinado. Você escolha se render, a se arrepender e a receber algo novo de novo. E a Bíblia diz: eis que faço novas todas as coisas. É o novo de Deus, de novo e de novo. A sua dor tem algo novo, tem um propósito novo para a sua dor. Eu nunca entendi muito bem o porquê tive que passar pelo que eu passei. Mas hoje eu entendo que não é sobre mim, é sobre Ele. Vai ser sempre sobre Ele. E mais lindo, irmão, é saber que Samuel veio, Deus ouviu, Deus deu, e ela cumpriu aquilo que ela havia prometido. Passou 3 anos, ela volta ao templo, e ela dedica ao Senhor Jesus. Dedique a sua dor ao Senhor Jesus. Coloque nos pés da cruz essa manhã. Deixe no altar do Senhor e vai para a tua casa com a certeza que o Senhor visitou você. E quando você voltar aqui nos próximos cultos, talvez umas com Samuel, não sei, e Deus te abençoe, mas talvez é o seu casamento, talvez é a salvação do seu filho que você vai voltar. Talvez é o teu ministério que você vai voltar a acender a chama do teu ministério. Talvez é uma decisão de empresa, de emprego, de abrir um negócio. Eu não sei, eu sei que você volta e você dedica ao Senhor Jesus. E foi isso que eu fiz, irmãos. Foi isso que eu fiz e é isso que eu faço todos os dias. Eu falo, Deus, antigamente eu falava, Senhor, como eu vou pregar por família novamente? Como que eu vou pregar sobre família? E Deus sempre trazia algo no meu coração, no sentido que você eu cuido.
Você realmente não tem nada para oferecer. Mas quando eu estou em você, quando o Senhor está em nós, quando Ele é enxertado em nós, há um movimento do céu através de nós. Em nome de Jesus, quem sabe você seja levantado nesta noite e o curso da sua casa seja totalmente mudado nesta manhã, não noite, nesta manhã, em nome de Jesus. Mas cumpra aquilo que você assume diante de Deus. Nós fazemos muitos votos, irmãos. Às vezes momentos de uma emoção, às vezes movido porque alguém fez. Toma muito cuidado com isso. Mas aquilo que você colocar diante de Deus, em nome de Jesus, que você volte ao templo e você entregue ao Senhor, e que seja do Senhor, e que inicie como dor, e depois como um propósito, e depois como uma geração transformada. Em nome de Jesus. Quando eu olho para esse texto, Deus olhava uma mulher com dor? Não, Deus não olhava assim. Deus, eu e você olhávamos Ana com dor, e Ana estéril, e Ana não tinha filho, Ana não tinha geração. Deus olhava a dor, uma madre fechada, mas Ele olhava uma geração alcançada, uma geração transformada, algo novo, de novo, de novo. É assim que o Senhor olha para você. Deus não olha para você sobre o teu fracasso, sobre a placa que você tem, sobre o laudo que você carrega. Deus não te olha assim. Primeiro que Ele te olha como Ele mesmo se vê. Você é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Depois Ele te olha como alguém que Ele ama, que Ele se entrega, que Ele dedica inclusive a eternidade em construção a amor a você. É assim que Ele te olha. E a Bíblia diz que nós estávamos lá, no lamaçal do pecado, e Ele nos arranca e nos coloca e nos firma os nossos pés. Salmos vai dizer que Ele nos coloca e coloca os nossos pés firmes sobre a rocha. Então olhe nessa manhã e não noite. Estou muito acostumada a pregar de noite, não de manhã. Que você pode voltar para a tua casa em paz e com o teu rosto transformado. Esperamos que essa palavra tenha falado com você. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, se inscreva no canal e venha caminhar conosco. E continue recebendo conteúdo que edifica a sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.